Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. Certamente você recorda-se do filme Matrix, onde o personagem Neo foi convidado ou foi dado a escolher entre duas opções, tomar a pílula vermelha ou a pílula azul. Uma permitia que ele visse a verdade, o mundo tal como ele é, e outro que permanecesse naquilo que nós chamamos Matrix, ou seja, num mundo imaginário, criado uma simulação de computador, onde ele vivia e achava que tudo era verdade, ok? E hoje, saindo um pouco do tópico convencional aqui do canal, eu vou trazer um tópico de reflexão que eu acredito ser fundamental nesta altura em que estamos a viver, que tem a ver precisamente com o conceito de verdade e nós termos a opção de tomarmos ou a pílula azul ou a pílula vermelha, não é? De realmente vermos o mundo tal como ele é ou de continuarmos a viver num mundo de fantasia. Acredito que todas as pessoas que buscam a expansão de consciência ou o autoconhecimento que estão mais próximas da verdade, ok? Mas a verdade é que todas as pessoas, independentemente de estarem num processo de autoconhecimento ou não, dificilmente estão preparadas verdadeiramente para a verdade. Vamos começar por pensar o que é verdade. A verdade nada mais é do que um termo extremamente subjetivo, porque aquilo que para mim é uma verdade pode ser uma mentira para si. Portanto, a verdade, no fundo, acaba por ser um resultado daquilo que é um sistema de crenças das pessoas, a forma como elas veem a vida, aquilo que é a sua base de conhecimento e, hoje em dia, cada vez mais eu posso vos dizer que não acredito em verdades absolutas. Porquê? Porque o mundo está em constante mutação, nós estamos constantemente a evoluir e se há algo que a minha carreira, esta carreira na área do desenvolvimento pessoal, me trouxe de bom, foi realmente um espírito crítico. E isto vai ser muito importante para a continuação ou desenvolvimento deste episódio. Eu acredito que nós, à medida que fomos evoluindo, que perdemos exatamente isso chamado espírito crítico. Eu confesso que no passado, antes de eu iniciar esta carreira, que eu era uma pessoa que achava que sabia tudo em determinadas áreas. E com isso eu tinha uma postura talvez arrogante, uma postura bastante intransigente, não é? De não aceitar informações diferentes daquelas que eu acreditava, porque, mais uma vez, eu achava que sabia tudo. E hoje eu reconheço que isso tem a ver com o ego. Não é? Hoje em dia eu acho que aprendi a desenvolver uma coisa chamada humildade e humildade não tem nada a ver com pobreza, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, para estar sempre aberto a questionar, a ter um espírito crítico em relação àquilo que eu acredito. E confesso que quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprofundo os meus conhecimentos, mais consciência tenho do que sei muito pouco, ok? Mas há uma coisa fundamental. Tudo aquilo em que eu acredito é fundamentado. Ou seja, tudo aquilo que eu posso opinar, ou seja, que eu digo, eu acredito nisto, isto é a verdade, é algo que demorou muito tempo até conseguir ser devidamente solidificado. Eu hoje ponho todos os assuntos em dúvida e só quando tenho a certeza, baseado naquilo que são as informações daquela altura, é que eu posso dizer isto é verdade, isto é a minha verdade, ok? Mas mais uma vez, a verdade é uma coisa muito subjetiva. Porque eu acredito que conforme aquilo que é a experiência das pessoas, nós vamos tendo verdades diferentes, ok? Portanto, uma verdade única eu acredito que não existe. Existem várias verdades, mas as verdades que hoje em dia nós assumimos como sendo factuais, não são factuais. Nós hoje em dia temos um grande problema, que é a forma como vemos o mundo está totalmente condicionada por aquilo que nós vemos, sobretudo nas redes sociais. É curioso que as pessoas, por verem a maioria a dizer uma determinada coisa, assumem que essa opinião que a maioria tem que é uma verdade, sem nunca questionar a validade daquilo que lhes está a ser mostrado. E hoje em dia nós vemos a comunicação social, sobretudo agora nesta fase da pandemia, nós assumimos tudo aquilo que nos é entregue pelos canais de notícias, por exemplo, pelos programas de informação, como sendo verdades. E muitas pessoas alegam, eu estou a assumir isto como uma verdade porque falou um médico ou falou um cientista, mas nunca nos debruçamos sobre a origem daquelas informações. E se há algo que a pandemia me trouxe, foi realmente a necessidade de pesquisar de uma forma sustentável tudo aquilo que eu estava a ver. E posso-vos dizer que a minha visão em relação a tudo isto, portanto, toda essa situação do Covid, as restrições que estamos a ser de alguma forma obrigados a cumprir, tudo isto mudou.
Eu tinha uma opinião no início, agora tenho uma opinião diferente, mas uma opinião fundamentada. Opinião essa que eu não vou dar. Eu acredito que cada um é livre de escolher aquilo em que vai acreditar, a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, mas a minha verdade é totalmente sustentada e totalmente fundamentada. Ok? Eu acredito que, no fundo, por interesses económicos, nós já há muitos anos que somos manipulados. Somos manipulados por canais de notícias, somos manipulados pelas redes sociais e nós vimos, por exemplo, na fase das eleições dos Estados Unidos, quando estava o Donald Trump a concorrer e que ganhou e que venceu as eleições, vimos uma manipulação de massas muito grande, sobretudo através do Twitter e do Facebook. Dizia-se, por exemplo, na altura que o Papa Francisco, portanto estamos a falar do líder da Igreja Católica, que era apoiante de Trump. Isso foi uma fake news que foi lançada e isso deu muita popularidade ao Donald Trump. Okay? Há muitos que dizem, inclusive, que foi um dos motivos pelos quais ele ganhou as eleições foi porque a comunidade católica acreditou naquela notícia falsa, sem nunca ter procurado a validação daquela notícia. E, portanto, eu acho que nós vivendo na era da informação, e hoje em dia temos a informação tão disponível, nós assumimos tudo como algo já devidamente fundamentado, sem nunca nos questionarmos. Eu acho que a ciência nos pode trazer aqui um entendimento ou um insight muito valioso. Para a ciência, mais uma vez, não existem verdades absolutas. Tudo é muito relativo, ok? Tudo precisa de experiência, de testes, de experimentação. Precisa de comprovação. E, mesmo na ciência, existe um estudo que hoje diz uma coisa e amanhã diz outra. E, portanto, este espírito crítico que nós tínhamos no passado e que deixamos de ter precisamente pela facilidade com que nos é entregue toda a informação, é algo que nos afasta completamente da verdade. E posso-vos dizer que muito poucas pessoas, inclusive pessoas que eu conheço, estão preparadas para ver de facto a verdade. É muito mais fácil nós vivermos num mundo de ilusão, que é criado por achismos, ou seja, aquilo que as pessoas acham, aquilo que as pessoas acreditam e não a verdade propriamente dita, do que viver realmente e deparar-nos com aquilo que são os factos. Porque uma verdade tem que ser sustentada por factos, ok? Não é porque nós achamos alguma coisa, uma coisa é aquilo que é a nossa percepção, a nossa convicção. Eu acredito que muito daquilo que nós hoje ouvimos dizer que é verdade tem a ver mais com a convicção das pessoas do que propriamente com factos, ok? Todos os conteúdos, por exemplo, que eu produzo, tanto para o canal como em livros, em cursos, eu busco precisamente essa questão factual. Eu não só buscar o conceito teórico, mas também experimentar esse conceito e ver se de facto ele se aplica, se de facto se comprova que aquilo funciona daquela forma. Portanto, eu acho que o espírito crítico que eu fui desenvolvendo nos últimos anos me ajudou tremendamente na minha vida. E hoje eu posso-vos dizer que parte daquilo que eu chamo de consciência tranquila tem a ver precisamente com o facto de que, primeiro, eu fundamento todas as minhas opiniões, ou seja, as minhas verdades, antes de eu as proferir, ou seja, antes de eu opinar, antes de eu manifestar aquilo que eu penso, eu tento primeiro sustentar essas opiniões e, pelo facto de nós vermos que isso está a acontecer cada vez menos, precisamente porque é muito mais fácil eu chegar ao Facebook, ver um post que alguém publicou que tem um milhão de curtidas, não é? Eu vou assumir que aquilo é uma verdade. E não vou questionar quem é a pessoa que publicou, onde é que ela foi buscar a informação, se essa informação de facto é credível ou não. E, portanto, nós vemos aqui uma série de confusões. E acredito que grande parte dos conflitos que existem neste momento na humanidade, que tem a ver precisamente porque as pessoas não estão preparadas para a verdade. Porquê? Porque a verdade exige pesquisa, exige raciocínio, exige nós irmos atrás das informações, exige experimentação, ou seja, nós comprovarmos na prática se aquilo é assim. E isso dá muito trabalho. As pessoas cada vez desenvolveram mais esta inércia, uma preguiça, vamos dizer assim, de realmente buscar desenvolver o seu intelecto. Porquê? Porque a informação, na era digital, a informação chega-nos de uma forma tão rápida, tão mastigada, vamos dizer assim, que nós perdemos a capacidade de raciocinar. Ou nós deixamos de raciocinar com o mesmo impacto ou a mesma desenvoltura que nós tínhamos no passado. Os antigos, por exemplo, muitas das informações que nós hoje assumimos como sendo reais ou sendo verdadeiras, foram os antigos que foram experimentando, sem qualquer base científica, sem qualquer base de pesquisa, ok? Foi através da experimentação que nós percebemos que certas coisas no mundo, no universo, funcionavam da forma como funcionam, ok?
Então eu acredito que, precisamente como nós vivemos na era do ego, e que nós basta abrirmos um Instagram ou basta abrirmos uma rede social para vermos que aquilo que é importante para as pessoas é mostrar vidas perfeitas, não é? O conceito de perfeição é uma coisa também bastante subjetiva. E precisamente porque hoje é muito mais importante... Aliás, eu posso-vos dar aqui um exemplo. Há algumas semanas atrás, eu tive um cliente meu que esteve em Portugal, portanto ele não mora em Portugal, é português, mas não mora em Portugal, e ele foi fazer um passeio, digamos assim, e foram fazer algum desporto aquático, ok? E foi curioso que ele partilhou comigo essa informação, esse feedback, esse insight que ele teve. Portanto, ele foi fazer o desporto propriamente dito, ok? E vi imensas pessoas que iam também fazer o desporto, que, vamos imaginar que era canoagem. As pessoas entravam na canoa, tiravam uma foto, ou batiam uma foto, e saíam imediatamente da canoa e iam embora. Ou seja, eles foram apenas ao rio, neste caso, sentar na canoa para publicar nas redes sociais. Mais uma vez aqui, aquilo que nós consideramos ser uma vida de fachada, ok? E se nós formos observar um perfil que publica fotos de canoagem, por exemplo, nós podemos dizer que é verdade que a pessoa pratica o desporto. E a pessoa, se calhar, a única coisa que fez foi sentar na canoa para tirar fotos para as redes sociais por uma questão de aparência. Ou seja, de criar uma falsa realidade. Mais uma vez, não é uma verdade. E aquilo que eu vejo é que muitas pessoas, precisamente porque querem alimentar o seu ego, querem se sentir valorizadas pelo número de curtidas, o número de comentários, o número de partilhas, não é? Aquilo que é influência digital, vivem uma mentira. E muitas das coisas que nós vemos hoje nas redes sociais, nomeadamente de grandes gurus, muito daquilo que nós vemos é fictício. Ou seja, é uma coisa criada. É algo projetado. Isso deixa-me realmente aqui a questionar esta questão do ego e o nós nos afastarmos cada vez mais da questão da humildade, um elemento tão importante para nós vivermos em equilíbrio. Se eu lhe dissesse que a vida teoricamente perfeita, que está à sua disposição se você continuar a viver da forma como tem vivido, ou seja, sem questionar nada, sem tentar validar nenhuma informação daquilo que consome, e que tem uma outra opção de ver a vida tal como ela é, numa nova perspectiva, mas que isso exige você desapegar do seu ego e viver com um espírito de humildade e, obviamente, também de ter a capacidade para reconhecer que muitas vezes você está errado na sua opinião, eu tenho a certeza que você escolheria a primeira opção. É muito mais fácil nós vivermos, entre aspas, na ignorância. Vivermos da forma como nos estão a dizer para viver. Mas se há algo que eu vos posso dizer enquanto co-criador consciente da minha realidade e que tento ensinar aos outros também como ser co-criadores conscientes, é que nós precisamos de ter a nossa individualidade, nós precisamos de ter um espírito crítico, nós precisamos de analisar, de investigar e vemos que a grande maioria das pessoas que têm sucesso e que nós admiramos hoje em dia foram pessoas precisamente que saíram do meio vamos dizer assim, das massas, ou seja, eles não fizeram parte daquela massa gigante que acredita toda na mesma coisa. Elas começaram a buscar a sua própria verdade. Elas começaram a buscar a sustentabilidade daquilo que era o seu processo de crenças, ou o seu sistema de crenças. E hoje são pessoas que são influenciadoras, que são multimilionárias, que são magnatas, que são empresários de multinacionais, precisamente porque tiveram coragem para ir à procura de uma verdade diferente daquela que eles, de alguma forma, foram tendo como consumismo na parte das redes sociais e todos os veículos de informação. Sabem que uma coisa estranha que aconteceu agora durante este processo da pandemia foi realmente sentir que muitas vezes as informações que me estavam a tentar ser enfiadas goela abaixo. É um termo que se utiliza aqui em Portugal. Ou seja, queriam que eu engolisse determinadas informações apenas porque o meio de comunicação que me estava a transmitir era supostamente credível. E quando eu ia buscar a validação daquilo que me estava a ser transmitido, eu via que não existia qualquer validação. E acredito que nesta fase do Covid que nós temos de ter muita atenção em relação àquilo que consumimos, ok? Porque muito daquilo que as pessoas falam na rua, a opinião popular, não tem qualquer sustentação científica, não tem qualquer validação. E, mais uma vez, isto leva-nos a crer que as pessoas não estão preparadas para a verdade. As pessoas preferem viver num estilo ou num modo de menor esforço possível,
ou seja, de pensarem o menos possível, de não buscarem a fonte daquilo que estão a consumir. Porquê? Porque, teoricamente, é mais fácil, não dá tanto trabalho. E eu acredito que na vida nada existe sem trabalho, sem algum tipo de empenho, de dedicação da nossa parte. E posso-vos dizer também que, a partir do momento em que nós começamos a ter este espírito crítico e começamos a desenvolver este espírito crítico, nós também começamos a perceber e a aceitar melhor as verdades dos outros. Não fazemos parte do time A ou da equipa A ou da equipe B, fazemos parte de uma equipe que busca constantemente aprimorar os seus conhecimentos. Ou seja, se há algo que eu acredito e que eu validei, mas que há outra pessoa que me diz que não é assim que funciona e ela encontrou a sua própria validação, então vamos fazer aqui uma reunião de ideias, vamos aqui trocar experiências para percebermos realmente de que forma os dois, com opiniões distintas, podemos evoluir. Mas esta questão de nós criticarmos, de excluirmos, porque eu acho que nós vivemos cada vez mais numa cultura de exclusão, não de inclusão. Há imensas campanhas em relação à parte da orientação sexual, à parte da raça e tudo isso, de inclusão, e eu acho que cada vez estamos mais divididos. Precisamente porquê? Por esta questão das verdades. As pessoas assumem aquelas verdades de uma forma tão extremista, sem nunca validarem essas informações, que depois excluem todas as pessoas que acreditam numa coisa diferente do que elas acreditam. E eu, da mesma forma como eu aqui não tento colocar a religião no meu canal, não tento colocar a raça, o país, não tento colocar absolutamente nada. Todas as pessoas são bem-vindas, todas as pessoas merecem viver a vida dos seus sonhos e por esse mesmo motivo, ainda que muitos de vocês não acreditem no mesmo que eu, ou seja, que as vossas verdades sejam diferentes das minhas, vocês são aceitos. Vocês são recebidos com o mesmo carinho, com o mesmo empenho, com a mesma disciplina e o mesmo rigor profissional da minha parte do que qualquer outra pessoa que acredita no mesmo que eu acredito. E acho que essa é a parte mais maravilhosa daquilo que é a evolução espiritual. Nós aceitarmos as diferenças dos outros, entendendo que nós estamos todos em processo de evolução constante. Mas muitos são aqueles que não estão preparados para ver a verdade. Porquê? Porque quando elas começarem a buscar a verdade e a sustentar aquilo que elas acreditam, muitas das coisas que elas têm vão ser derrubadas. Elas vão perder muitas coisas. Elas podem perder amigos, elas podem perder contactos com família, elas podem chegar à conclusão que a profissão para a qual ou a empresa para a qual trabalham que não tem os melhores princípios. Eu, por exemplo, esta fase da pandemia, muita gente mudou de carreira precisamente porque não era conivente, vamos dizer assim, com muitas das práticas das empresas para as quais trabalhavam. Independentemente de ser uma questão moral, uma questão de humanidade, uma questão ética, não importa. Muitas pessoas quiseram mudar porque não queriam, de alguma forma, compactuar mais com esse tipo de abordagem. Porquê? Porque foram em busca daquilo que era a verdade. E a partir do momento em que foram em busca dessa verdade, perceberam que estavam a viver uma mentira. Então, deixo-vos aqui este tópico de reflexão, um tópico muito diferente do que é habitual. Eu achei que era fundamental eu partilhar este tópico e é fundamental também eu saber o vosso feedback. O que é que vocês acreditam sobre esta questão da verdade? Será que as pessoas estão preparadas para realmente buscarem a verdade ou é muito mais fácil consumirem este produto já feito, já manipulado, que muitas vezes nós temos no nosso dia-a-dia? Porque eu acredito que se nós estivermos constantemente a viver sobre a influência de alguma coisa, a viver com uma base de ego, nós muito dificilmente alcançaremos o nível de desenvolvimento espiritual que é tão desejado para nós realmente sermos os co-criadores conscientes da nossa realidade e conseguirmos atrair tudo aquilo que queremos sem esforço. Nunca se esqueçam, quando nós estamos em resistência, significa que nós estamos alinhados. Porque tudo aquilo que nós desejamos, quando nós estamos em sintonia com aquilo que chamamos de leis universais ou consciência divina, que muitos chamam de universo, outros chamam de Deus, tudo flui, tudo acontece. E aí não existe esforço. E acredito que buscar a verdade e tentar validar aquilo que nós acreditamos que é um primeiro passo para nós buscarmos maior alinhamento com nós mesmos, com a nossa essência e com aquilo que nós chamamos de universo. Então deixo-vos aqui esta reflexão, espero também a vossa opinião aqui nos comentários
Retomarei muito em breve, obviamente, os tópicos convencionais aqui no canal, mas achei que este tópico de reflexão que merecia ser partilhado. Então, se acha que este vídeo é uma mais-valia, partilhe com os seus amigos, vamos fomentar aqui uma discussão saudável e se não é inscrito no canal, não se esqueça, faça a sua inscrição e ative o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. Meus amigos, espero que terem agregado valor à vossa vida com este conteúdo um pouco diferente. Não se esqueçam, convido-vos também para se juntarem a mim nas outras redes sociais. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um vídeo. A minha gratidão. Um forte abraço.